quero aproveitar a oportunidade, pastor Alessio, em nome da Junta de Missões Mundiais, como seu mobilizador em Minas Gerais, parabenizar a igreja, né? Quanto que ela tem feito, tem pregado o evangelho pelo mundo afora, através das ofertas missionárias. Eu fico pensando, em 1927, havia poucas igrejas em Minas Gerais, onde essa igreja foi organizada. Hoje são 486, com outra sendo organizada hoje, lá em Mantena, e no mês que vem, em Aimorés, teremos outra organização, então 487 e cerca de 100 mil batistas. E essa igreja tem estado nesse tempo todo proclamando boas novas de salvação. Muitas pessoas, não só em Minas Gerais, na verdade pelo mundo afora, têm ouvido o evangelho pela atuação dessa igreja. Então, nos alegramos com esse fato. Pastor Davi, que é o nosso pregador esses dias, ele está pastoreando em Brasília. Nós emprestamos ele lá para Brasília, né? Porque ele pastoreava em Juiz de Fora, pastoreou em Carangola, e em Juiz de Fora ele começou um trabalho num bairro importante lá de Juiz de Fora. A igreja, graças a Deus, está animada, está forte, né? Graças a Deus por isso. Igreja Batista Sul, já estive lá. Mas a Memorial de Brasília, naturalmente, quis levá-lo e o levou. Mas nós entendemos que é empréstimo, tá? Você está convidado a voltar. O Bolsonaro, naturalmente, quer que ele fique lá, porque ele é pastor do Bolsonaro também, naturalmente. O pastor José Valandro é o pastor da primeira-dama. Mas como ele é pastor da Memorial de Brasília, ele é pastor também do governador, do presidente da República, etc. Né? Então, nós agradecemos a Deus pela sua vida e pedimos a Deus que esses dias Deus nos fale através do irmão. Que Deus o abençoe. Obrigado, pastor Renê. De fato, cheguei em Minas Gerais há aproximadamente 26 anos, em Carangola, na primeira igreja, sem filhos, mas com uma mulher, a minha esposa, Adriana, que inclusive é defensora pública no estado de Minas Gerais, aliás, pelo estado de Minas Gerais, trabalhando em Brasília. Ela atua nos tribunais superiores, lá no STJ, no STF. Então, pode ser que alguém tenha aqui alguma demanda que esteja no STJ, no STF, que eu conheça. Cuidado. Lanço aqui um alerta. Tá certo? Percebendo diariamente as reuniões com os ministros do STJ, do STF, falando de Minas Gerais, trabalhando em prol desse estado que nós amamos de fato, pastor Renê. Aqui que eu comecei em Minas Gerais o meu ministério e trabalhei em Juiz de Fora também durante 11 anos, mas aprove ao Senhor nos levar para Brasília, naquele desafio abençoador, uma igreja muito especial, uma igreja que inclusive lembra e ela possui laços. Uma das características dessa igreja e da Igreja Memorial é essa participação na denominação, através da doutrina, através da sua prática litúrgica. Isso é muito importante, as nossas raízes batistas, os nossos princípios, mas também a nossa relevância para o mundo de hoje. Eu quero agradecer ao pastor Arlécio pelo convite e quero agradecer também ao meu amigo Timóteo, a sua esposa Luziene, que o casal está me hospedando, e há muito tempo que eu não comia um pão de queijo tão gostoso. Nós criávamos uma expectativa, eu criei uma expectativa de comer um pão de queijo verdadeiro, raiz, e lá no café da tarde eu pude saborear aquele pão de queijo bem crocante, bem gostoso, e amanhã eu espero saborear um queijo, Timóteo. Eu descobri lá em Brasília um lugar que tem queijo do sul de Minas. E eu fico olhando os endereços para descobrir a origem dos queijos. E aí descobri um do sul de Minas, aquela região de São Lourenço, Cruzília, alguma coisa assim. E esse então virou agora um dos nossos pratos principais ali no café da manhã, no almoço, na janta, de madrugada, no feriado. Em todo tempo, em todo momento,
Ali nós estamos porque a minha esposa é mineira, a minha filha Isabela é mineira, ela nasceu em Carangola, e o meu filho Felipe nasceu em Campos dos Goytacazes, quando ali pastoreei. Irmãos, muito interessante poder perceber a temática do culto. Eu não sei se você percebeu, deve ter percebido, mas o que logo me chamou a atenção nessa construção litúrgica é a glória de Deus. Ela está muito clara nos cânticos, nas leituras que nós fizemos. Nós aqui cantamos sobre a glória de Deus, aqui lemos sobre a glória do Senhor, e não há nenhuma outra explicação. Num contexto em que nós percebemos muitas igrejas fechando as portas, muitas igrejas com dificuldade de pastoreio, membresia, dificuldades financeiras, as mais diversas dificuldades que nós estamos enfrentando, principalmente acentuadas pela pandemia, nós percebemos a Igreja do Senhor perseverando durante 95 anos, porque algo extraordinário, e uma das definições, uma das conceituações para a palavra glória é exatamente esta: algo extraordinário. Se não fosse a glória do Senhor, e eu digo isso porque eu já plantei igreja do zero, eu já sentei em praça pública, sentado num banco com o meu pai, implantando igreja sem ninguém, dependendo exclusivamente do Senhor, e de repente uma igreja nasce, cresce, se desenvolve e planta outras, porque essa glória de Deus, ela permanece sobre a igreja. Esse algo extraordinário do Senhor que a mantém de pé e viva, resplendorosa, brilhante, contagiante. Eu queria nesta noite falar um pouco sobre isso. Abra sua Bíblia, Filipenses no capítulo 2, os versos de 9 a 11. O tema da mensagem que eu dou nesta noite é a glória de Deus. Como já disse, fiquei feliz com esta temática litúrgica, com esta construção da nossa inódia, dos nossos textos bíblicos, destacando este aspecto que mantém a igreja, a minha vida e a sua vida relevante, viva, enérgica nos dias de hoje. A Bíblia diz assim, Filipenses no capítulo 2, os versos de 9 a 11. Filipenses no capítulo de número 2, os versos de 9 a 11, que assim diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando o pastor Arlésio me ligou fazendo este convite para pregar no 95º aniversário desta igreja, logo me veio à mente falar sobre a glória de Deus. Esta glória que mantém a igreja viva, poderosa, proclamadora. E então fui pesquisar um pouco sobre esta palavra, e é uma palavra muito difícil de você identificar no campo teológico um conceito único. É uma palavra que ela possui inúmeras possibilidades de interpretação. Ora é verbo, ora é substantivo, ora fala de glória própria, ora fala da glória do outro, ora da glória de Deus. Em algumas circunstâncias, é uma glória que exalta a Deus do ponto de vista de um derramamento pacífico de paz. Outra hora é uma glória que é um derramamento de Deus para punição, quando nós percebemos alguns textos em que Deus chama a atenção do povo através de Moisés, em que a glória se apresenta para provocar, vamos dizer assim, uma percepção clara e nítida de que Deus está ali presente. Ou seja, é uma palavra muito difícil de você trabalhar e de você conceituá-la. É uma palavra que admite inúmeras possibilidades na sua interpretação. E daí termos que limitar o nosso tema.
Esta palavra no Antigo e no Novo Testamento, que pode significar resplendor, brilho. No caso de José do Egito, é aplicado a ele como algo pesado, daí o seu poderio e a sua autoridade, no caso de José. Havia sobre ele algo pesado, imponente. A sua autoridade, o seu poder como segundo homem do Egito. Alguns comentaristas trabalham a ideia da glória na vida de José. Interessante isso. Não no sentido do envaidecimento, mas no sentido de algo pesado. Que ninguém era como ele. Ele era extremamente importante. E sobre ele havia um peso. Como há um peso em cima dos pastores, não é, pastor Arlécio? Falávamos agora embaixo sobre isso. De alguma maneira há este peso sobre nós, algo importante sobre nós, mas que a glória não é nossa. E aí eu quero caminhar em 3 pontos. O primeiro deles, a glória de Deus na vida de Cristo. Em primeiro lugar, eu gostaria de trabalhar com o irmão esta glória na pessoa de Cristo, e o texto nos remete a isto, lá no final do verso de número 11, e eu quero destacar especificamente a última frase. A minha pregação destaca o verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. De Gênesis a Apocalipse, nós temos a manifestação da glória de Deus para alcançar um homem. Deus é o Deus da glória, ele possui glória. A sua glória ele não dá a ninguém, pertence a ele. Mas ele atrai as pessoas a partir do seu brilho, do seu resplendor. Deus é o Deus que ilumina. Logo no livro de Gênesis, nós percebemos este ato criativo de Deus, quando ele diz, haja luz, e houve luz. O Senhor já determina brilho, ele determina resplendor. E glória se fez, e luz se fez. E a criação, ela está repleta dos atos de criação do Senhor, em que ele manifesta a sua glória, e é interessante aí, eu poderia também dizer que uma das conceituações referentes à glória foi uma que nós cantamos aqui no hino, em que ele fala do poder de Deus, em que ele exalta o poder de Deus no céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder de Deus. A glória também pode ser este poder. A glória é uma manifestação poderosa de Deus. E de Gênesis a Apocalipse, esta glória é para alcançar o ser humano. É para mostrar o brilho, o resplendor ao ser humano. O homem que andava em trevas, o povo que andava em trevas, inclusive numa palavra do nascimento de Jesus, um texto que usamos muito no Natal, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ou seja, o Senhor, ele derrama a sua glória, ele permite o seu brilho para atrair as pessoas para si. E esta glória jamais deverá ser para o ser humano, ela não é para a igreja. Nós não adoramos a igreja que está completando 95 anos. Nós adoramos ao Senhor. Pastor Alércio poderia ser o pastor fundador desta igreja. Poderia estar aí com 150 anos, 130 anos. E está desde o início na sua fundação. Mas a glória é do Senhor. Todos aqueles que passaram, que exerceram para o Senhor. Então eu quero destacar aqui esse texto que mostra que Jesus Cristo é a revelação máxima da glória de Deus. É por ele e por meio dele que habita toda a plenitude de Cristo, de Deus. Jesus é essa expressão máxima desse brilho, desse resplendor, dessa luz poderosa que ilumina. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Sobre ele repousa a plenitude. O cristianismo, ele exige uma experiência de salvação. O cristianismo exige uma experiência de conversão. Sem esse toque da luz, sem esta presença desta luz que invade o coração do homem, e alguém disse aqui, vidas transformadas, vidas que foram iluminadas, vidas que foram alcançadas por esta glória, vidas vazias, perdidas. Quantos aqui esta igreja está num centro, vamos dizer assim, um centro nervoso da cidade,
Como no Rio de Janeiro, a Igreja Batista da Esperança, da qual eu fui membro, Timóteo foi membro, a nossa irmã Luziane foi membro também desta igreja. Uma igreja que durante os dias da semana, ao meio-dia, tem um culto para servir de farol para as pessoas perdidas, vazias, desalentadas, que encontram em Cristo a solução para a sua vida, para os seus problemas e a salvação eterna. A Bíblia mostra, então, que Jesus Cristo é esta expressão máxima, para que todo joelho se dobre diante dele. É a glória de Deus que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A glória de Deus tem a ver com conversão. Olha que interessante. Quando a glória de Deus paira sobre a igreja, vidas são transformadas. Lembram daquele episódio quando Paulo, no caminho de Damasco, ele é ofuscado por uma grande luz e uma voz, e ele cai, e ele se vê completamente sem ação, porque Deus reflete sobre ele algo que é maior que ele, mais poderoso que ele, e ele fica cego 3 dias. E no final de 3 dias ele volta. E ele volta para cumprir a ordem de Deus. A glória que converte por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo se apresenta a ele no caminho de Damasco. E ele vai relatar esse fato durante toda a sua trajetória ministerial. E ele vai dizer desta luz, deste resplendor, que Jesus aparece. A glória de Deus tem a ver com conversão. A igreja precisa continuar a trabalhar em prol das conversões, das vidas transformadas, da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja não pode perder este foco, porque Cristo revela a glória de Deus. Ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Mas, em segundo lugar, vamos pensar aqui agora na glória do Senhor na vida das pessoas. Veja Lucas no capítulo 2, verso 20. Em segundo lugar, eu gostaria de levá-lo a uma outra possibilidade desta manifestação gloriosa do Senhor na vida das pessoas. Lucas, no capítulo de número 2, o verso de número 20. Também um texto muito utilizado em épocas natalinas, mas que percebemos também a glória do Senhor se fazendo presente no ambiente, levando as pessoas a um entendimento da presença de Deus. Lucas, no capítulo 2. Veja aqui o verso de número 9. Lucas, o verso de número 9 em primeiro lugar, 2,9. Lucas 2,9, veja em primeiro lugar. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e o que aconteceu? E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Eu poderia trazer aqui uma construção bíblica bem didática, se estivéssemos numa escola dominical, pontuando livro após livro a manifestação gloriosa de Deus através da tenda da congregação, através da arca do concerto, através do santuário, através das sinagogas, chegando no Novo Testamento, na vida de Paulo, na vida de Estevão, quando ele percebe, no momento da sua morte, o céu se abrindo e a glória de Deus vindo sobre ele, e tantos outros. Mas eu quis destacar que no início da trajetória de Cristo, do seu nascimento, a glória de Deus se manifesta para as pessoas apontando quem é e sobre o quê. O que estaria sobre ele? Que peso, olha novamente aí, que peso este menino carrega? Este bebê, esta criança. A presença de Deus através da sua glória em Cristo e agora a presença de Deus através de Cristo na vida das pessoas. O texto é bem claro quando ele diz, desceu onde eles estavam, o anjo do Senhor, e a glória brilhou ao redor deles. Havia um grupo de pessoas, e este grupo foi contagiado pela presença do anjo que manifesta a glória de Deus, que mostra, que leva a glória de Deus. E isto provoca um resultado, porque é impossível não se ter uma experiência com Deus sem que nós não tenhamos a percepção da sua presença.
Seja na igreja, no lugar santo do nosso quarto, seja no seu automóvel, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar, na montanha, seja no barco, seja em qualquer lugar. Esta presença do Senhor, esta glória do Senhor que muitas vezes se manifesta a cada um de nós e provoca o resultado. Veja o capítulo 2, verso 14. Glória a Deus nas maiores alturas. Você está comigo? Lucas 2, veja o 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens aquele que quer bem. Novamente a palavra glória sendo associado ao Senhor Jesus, que é paz. Deixo-vos a paz, eu sou a paz, eu sou o caminho. E esta paz tem a ver com a sua glória, e esta glória, como ele diz aqui, nas maiores alturas. Ou seja, meu irmão, isso é de Deus. Isso é de Deus. E essa glória que eu estou falando não é a glória do envaidecimento pessoal. Não é a glória da minha reputação. Não é a glória da minha imagem, do meu sucesso, do meu envaidecimento. Não. É a glória de Deus. É a glória do Senhor sobre a nossa vida. Mas tem o verso 20. Olha o que diz o verso 20 do mesmo capítulo. Quando eles, achando Maria e José e a criança deitados na manjedoura, os pastores dizendo uns aos outros, vamos até Belém. Lá chegando, eles voltam. E no verso 20, voltaram então os pastores. O que eles faziam, irmãos? Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. A glória de Deus através de Cristo, a glória de Deus na vida das pessoas. É muito importante pensar sobre isso. Que a glória de Deus, ela vem sobre a sua igreja, ela vem sobre a nossa vida. É a glória de Deus que, pairando sobre nós, traz cura, traz bênção, traz resposta. A glória de Deus que ilumina. Irmãos, o pastor Arleste deve ter vivido isso mais que eu, porque ele tem muito mais tempo de vida do que eu. Ele tem quase tempo de ministério do que eu tenho de vida. Eu o respeito muito por isso. Mas é muito comum isso. As pessoas, quando nós terminamos de pregar, elas falam assim, tudo isso foi para mim. Tudo isso teve um endereço, o meu coração. E como que elas saem aliviadas? Como que elas saem direcionadas? Por quê? Eu fico pensando, talvez Deus tenha permitido um pouquinho da sua luz, da sua glória na vida das pessoas. E um pouquinho desta luz, talvez seja o que nós necessitamos, um pouquinho desta luz. É o que nós gostaríamos. Nós não conseguiríamos ver diante de toda essa grandiosidade, diante de todo esse poder e diante de toda essa majestade do Senhor, nós não conseguiríamos. Nós iríamos morrer do coração. Algumas pessoas, quando possuem algumas experiências com Deus, ficam assim, esbaforidas, atônitas, como aqui no texto. Ficaram tomados de grande temor. O que é isso? O que Deus está fazendo? E é por isso que Deus não permite, e creio que também não é o seu propósito, que nós sempre sejamos tomados desta glória do Senhor, para não acontecer com alguns que aconteciam lá no Antigo Testamento. E é por isso que ele não dá a sua glória para ninguém, a glória é dele. Por quê? Porque ele suporta ser glorioso, você não. Você não suporta. Até porque muitos personagens do Antigo Testamento, quando viviam intensamente a vontade e o propósito de Deus, eles muitas vezes, naquele momento de glória a Deus, através de algo específico, exemplo bem claro, o exemplo de Elias, ele logo cai cansado e fadigado. Porque ele está lutando contra o mal, mas ao mesmo tempo ele está sendo canal de bênção e o ser humano não suporta isso. O ser humano não aguenta isso. Alguns você conta
história mais ou menos triste, como, por exemplo, fulano está com gripe e o indivíduo começa a chorar. Se alguém conta para algumas pessoas que tirou uma nota baixa na escola, o indivíduo fica desesperado. Se contar que o pneu do carro foi esvaziado por alguém, alguém não vai suportar. Imagine você viver intensamente uma situação com Deus, uma experiência com Deus, nós não suportaríamos. E é por isso que Ele não dá a sua glória para ninguém. Mas Ele permite que sejamos tocados, iluminados por um pouquinho dessa glória, que nos mantém de pé, porque luz é força, luz é energia, luz é vida. A glória de Jesus na vida das pessoas, elas foram tomadas de espanto. O texto aqui está dizendo, eles voltaram glorificando a Deus pela aparição do anjo, demonstrando a glória de Deus sobre a vida do Cristo, aquele menino que estava a nascer. A glória de Deus na vida das pessoas. Eu poderia citar para o irmão a glória de Deus quando Pedro, Tiago e João estavam no Monte da Transfiguração e eles perceberam aquele ambiente tão bom. Bom estarmos aqui, Senhor. Vamos ficar aqui para sempre. Poderíamos citar, já citei, o caso de Estevão, no momento da sua morte, quando ele percebe a glória de Deus, sofrendo. Se o irmão quiser em casa perceber esse texto, o irmão conhece Atos 7, de 54 a 55. O homem está morrendo, está sendo perseguido, está sendo apedrejado, mas ele percebe, ele vê a glória de Deus que vem sobre ele. Não são as pedras que provocam sofrimento e dor e morte. É a glória que provoca alegria. É a glória que provoca a vida. É a glória que faz com que ele suporte todas aquelas questões, todo aquele sofrimento, toda aquela perseguição, o ódio e a ira dos seus opositores por ele ser discípulo do Cristo. Mas ele não está se preocupando com isto. A glória de Deus está sobre a sua vida. E ele pode perceber o céu se abrindo. E o Apocalipse vai falar incansavelmente, através de muitos textos, desta glória que está sendo reservada para cada um de nós. Estevão viu e entrou. Estevão viu e entrou na glória. Esta glória que é descrita no Apocalipse, quando nós começamos a perceber a majestade, toda a honra e toda a glória. E cantavam louvores, os anciãos e todos cantando, exaltando, glorificando. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, porque o Senhor será o tabernáculo presente com eles. Em último lugar, meu irmão, em último lugar, a glória do Senhor brilhando sobre nós. Abra sua Bíblia em Isaías 60, verso 5. Isaías capítulo 60, verso 1, perdão. Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo de número 60. Veja aqui o que diz o verso de número 1, o verso de número 2. Isaías capítulo 60, versos 1 e 2. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória vê sobre ti. Alguns interpretam como a glória da Nova Jerusalém, a igreja do Senhor, a Nova Jerusalém, a igreja no céu, a presença do Senhor, a resplandecente igreja. Mas não quero entrar aqui em questões doutrinárias, em questões teológicas para isto. O que eu quero destacar aqui para os irmãos é este sofrimento, esta construção dolorosa que o povo de Deus vem sofrendo durante toda a sua trajetória no Egito, preso. O povo sai porque é chamado para adorar, e o povo percebe, e o povo vê a glória de Deus. E o povo vence porque a glória de Deus está sobre eles. E no momento em que este povo começa a se desviar, esse povo começa a cultuar deuses estranhos, esse povo começa a flertar com povos pagãos, como exemplo na época de Samuel e de Eli, com os filisteus, a arca presente entre eles é a arca que marca, que simboliza, que identifica a presença de Deus, a arca do concerto. Enquanto a arca está com o povo está vencendo.
A glória do Senhor é mantida, a presença do Senhor é mantida. Se enquanto o povo está obedecendo ao Senhor, o Senhor garante vitória. Mas à medida que o povo começa a flertar com os deuses estranhos e com os povos estranhos, no caso dos filisteus, e naquele texto que nós conhecemos, primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, quando há aquela guerra em que a arca de Deus é tomada, é levada, Eli está aguardando o resultado da guerra, porque eles levaram a arca do Senhor. E Eli então recebe aquela notícia, ele está com a sua nora grávida, seus 2 filhos estão na guerra, e Eli está preocupado. Desculpe o que eu vou falar, não com seus filhos. Não diretamente. Ele não está preocupado com a sua nora, não diretamente, não no primeiro momento. Quando o seu portador da boa nova se apresenta para falar do resultado, a Bíblia faz menção que quando Eli recebe, 1 Samuel capítulo 4, assentado numa cadeira, à espera do resultado, o que havia acontecido com a arca de Deus, primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, a partir do verso 12, Eli ouve os gritos, verso 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso 14. Ele pergunta, que alvoroço é esse? Eli era da idade de 98 anos. Seus olhos tinham cegado e já não podiam ver. Disse o Senhor a Eli, eu sou o que saí das fileiras e delas fugi, como hoje mesmo, perguntou-lhe Eli, que sucedeu, meu filho? O portador diz assim, olha, a arca do Senhor foi levada. Imediatamente Eli, que já era idoso, estava sentado numa cadeira. Ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Não é que ele não estava se preocupando com seus filhos. Não é que ele não estava se preocupando com a sua nora. Mas ele estava se preocupando com aquilo que era importante para ele, para os seus filhos e para a sua nora, a glória de Deus. Porque para os filhos, para a nora e para todo o seu exército, todos dependiam da glória de Deus. Porque não adianta eu amar e valorizar o meu filho se eu estou deixando Deus de lado. Não adianta eu amar a igreja e me entregar por ela se eu estou deixando Deus de lado. Não adianta eu valorizar o meu casamento se eu estou deixando Deus de lado. Não, Deus é em primeiro lugar. A glória do Senhor. E é interessante que quando se fez menção da arca de Deus que tinha sido levada pelos filisteus, ele cai, quebra o pescoço, verso 18. Depois a sua nora, a mulher de Finéias, que estava grávida, próximo ao parto, ouvindo também estas novas de que a arca de Deus fora tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, o seu marido também havia morrido, Rofini e Finéias. Esta mulher grávida encurvou-se, deu à luz, porquanto as suas dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou o menino de Icabô, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. Ele falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Será que nós conseguimos entender a seriedade disso, do que nós estamos falando e refletindo nesta noite? A presença de Deus, a glória de Deus, o seu resplendor, a sua luz, a sua direção, o peso que isso tem sobre nós, ao ponto do povo ser derrotado constantemente, porque a arca ficou 7 meses entre os filisteus. Enquanto lá esteve, o povo só derrota, só derrota, só derrota. Você percebe como é importante na sua vida, na minha vida, a presença de Deus? Como que isso determina muita coisa na vida da igreja, na vida dos ministérios, na vida das organizações? Como que isso é importante para nós? A glória de Deus brilhando sobre nós. E é interessante, eu não vou aqui narrar esta história, mas
Só para quem não conhece saber que teve um desfecho positivo, porque depois Davi vai lá e, né, comandante Timóteo, vai lá e fala assim, não, essa arca não tem que ficar aí não, traz a arca, porque aqui é o lugar dessa arca. Aqui é o lugar dessa arca. E a arca é novamente tomada e nós conhecemos essa história. Por quê? Porque a glória de Deus voltou sobre o seu povo. Poderia falar sobre a arca de Deus, que representava também a presença de Deus com o seu povo através de Moisés. A presença de Deus entre nós. Mas eu quero estar chegando à conclusão, chegando ao final, quando nós pensamos em Jesus Cristo, João capítulo 1, verso 14. Veja lá, João capítulo 1, verso 14. Nesse testemunho que João dá da pessoa de Cristo, e que tem a ver conosco, porque nós também vimos esta glória. Porque nós também que tivemos uma experiência com o Senhor, João, no capítulo de número 1, o verso 14, que assim diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. A manifestação da glória de Deus, como eu disse no início, na construção desta mensagem, a glória de Deus na vida do Senhor Jesus, que foi vista, vimos a sua glória, como a glória do unigênito. E eu quero concluir, talvez você esteja perguntando, como eu faço para ver esta glória de Deus? Como eu faço para ter essa experiência com o Senhor? A resposta pode parecer muito simples, mas ela é simples, mas ela não é tão simples assim. João capítulo 11, verso 40, diz lá, abra a sua Bíblia, nesta última menção bíblica que eu faço, nesta citação, João capítulo 11, o verso de número 40. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Vamos todos ler esse texto, verso 40, Lucas 11, 40, perdão, João 11, 40, leia comigo em voz alta, pode ler? Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Lázaro estava morto há 4 dias, ninguém mais acreditava, óbvio, naturalmente, ninguém acredita em ressurreição dos mortos, não, o que é isso? Já cheira mal, pode marcar o sepultamento. E aí, naquelas conversas, choro, Jesus entra no lugar, pergunta onde havia sido sepultado, pede para que tirasse a pedra. Marta diz que já cheirava mal, mas o Senhor Jesus estava ali porque a sua glória estava ali. E onde há a glória do Senhor há o milagre, onde há a glória do Senhor há vida, onde há a glória do Senhor há luz, a força, a energia, aonde há a presença do Senhor, esta glória de Deus, há poder. E é por isso que a igreja se mantém de pé e continuará até que ela encontre com o Senhor, o Rei da Glória, nos ares, no arrebatamento, para entrar aonde, irmão? Na glória eterna. Lá no Rio de Janeiro tem um bairro muito bonito que se chama Glória. Quantos conhecem? Um bairro muito antigo, muito tradicional, muito bonito, arborizado. E é, de fato, um bairro que, na minha concepção, expressa muito essa coisa da beleza diante ali do aterro do Flamengo, Botafogo, vendo Pão de Açúcar, as maravilhas do Rio de Janeiro, num lugar glorioso. E há quem chame o Botafogo de glorioso. Não é verdade? Temos botafoguenses aqui, talvez. Poucos, mas uns 2 ou 3 talvez. Pouquíssimos. Não vou nem pedir para levantar a mão. Para a gente entender o que é essa glória, essa alegria, essa força que contagia, esta força de Deus que mantém a igreja viva, que mantém a igreja com a sua memória 95 anos atrás, a igreja que se mantém vitoriosa nessa construção, ano após ano, a glória do Senhor se manifesta, a glória do Senhor a torna viva, a glória do Senhor a torna perseverante, a glória do Senhor que a prepara para o encontro do Senhor final.
nas nuvens para a morada eterna na glória do Senhor. Parabéns, Igreja Batista aqui no Barro Preto. Parabéns, igreja, pelos seus anos de glória, pelos seus anos de vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor. Parabéns, igreja, pelo esforço dos irmãos, pela dedicação, vale a pena. 95 anos para Deus não é absolutamente nada. É como se ela estivesse nascendo hoje nesse culto. É como se hoje fosse o culto da sua inauguração. Vamos renovar as nossas forças. Vamos renovar a nossa fé. Vamos pedir ao Senhor saúde para o pastor Arlécio. Vamos pedir saúde para os irmãos do Conselho Diaconal. Vamos pedir saúde de Deus para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os que estão doentes. Vamos pedir que o Senhor renove as nossas forças. Vamos fazer isso, vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero orar com você. Eu quero fazer esta oração por você e com você. Pastor Arlécio, por favor, fique aqui perto de mim, pastor Arlécio. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que o Senhor renove as nossas forças. Feche os seus olhos. Vamos pedir que o Senhor renove o ardor evangelístico, missionário desta igreja. Vamos pedir ao Senhor que Ele derrame sobre nós da sua presença, nos fortalecendo, nos reanimando, nos fazendo levantar a nossa cabeça em tempos tão difíceis. Que neste tempo de morte, de dor e de sofrimento, Ele levante um povo cheio da sua presença, cheio da sua glória, um povo cheio da força e do poder do Senhor, um povo que não olha para trás, apenas para glorificar a Deus pelos seus atos poderosos, mas para o olhar para frente, porque é para a glória eterna que nós estamos seguindo e estaremos prosseguindo como igreja do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos. Nós te exaltamos por esta noite, Senhor, por ser uma noite tão especial. Uma noite para nós, porque somos membros do corpo de Cristo, porque somos ovelhas do teu pasto, porque somos, ó Deus, ovelhas do teu povo, Senhor, aqui na face da terra, congregados, denominados, ó Deus, este ajuntamento, igreja do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por esta noite tão festiva, tão alegre. A nossa gratidão pela comemoração dos seus 95 anos, ó Pai. Muito obrigado mais uma vez pelos pastores que por aqui passaram trabalhando, dedicando as suas vidas, pelos pioneiros desta obra, por aqueles que construíram, Senhor, não apenas o material, mas o espiritual, a fé, a doutrina, Senhor, as bases de sustentação desta igreja. Muito obrigado pelas famílias, pelos recursos, ó Pai. Muito obrigado por aqueles que influenciaram esta obra. Muito obrigado por aqueles que ainda estão aqui, vivos, ó Deus, operando, ó Pai, segundo o teu poder, segundo a tua glória, para a tua glória. Pai, seja sobre o teu servo, Senhor, pastor, o anjo desta igreja. Revista o teu servo, Senhor, de força, de saúde, cura suas enfermidades. Renove sobre ele, Senhor, a fé, a esperança, Senhor, o contentamento, o prazer da vida. Renove sobre o teu servo, Senhor, que seja sobre ele a luz do Senhor, aquela luz que tirou as escamas do apóstolo Paulo, Senhor, aquela luz poderosa, que o Senhor possa sobre a vida do teu servo, ó Pai. Eliminar todas as doenças, as suas preocupações, o seu cansaço, Senhor. E renovar as suas forças, ó Pai, da sua família. E de todos aqueles que aqui estão nesta noite. Aqueles que estão, ó Deus, ligados conosco, cultuando pela internet. Que a tua bênção também seja sobre eles, ó Pai. Que o Senhor derrame da tua presença, da tua glória sobre nós. Ó Pai, porque a glória é do Senhor, mas nós carecemos do Senhor. Necessitamos de tua presença, Pai. Muito obrigado. Assim nós oramos e fazemos isto em nome de Jesus, o Rei da Glória, hoje e para todos sempre. Amém e amém.